Outro aspecto importante, né, dentro desses que a gente já assinalou, é a ideia, né? Então, quando a gente está falando de epistemicídio, eu acho que é um conceito muito importante, né? E aqui eu me reporto a Sueli Carneiro na definição, né, do que vem a ser isso, e o epistemicídio como um projeto. Então, quando a gente está falando de lutar contra a desigualdade, significa a gente pensar as marcas de projeto colonial que estão ainda incrustados na nossa sociedade, né? Então é importante a gente não perder de vista isso também, né? Então, quando eu estou falando do epistemicídio, a Sueli Carneiro vai falar que é um aparato social dinâmico que coloca em ação processos e instrumentos dedicados à destituição da racionalidade, da cultura e da civilização do outro, né, promovendo uma continuada indigência cultural e intelectual. Nesse sentido, as normas e os processos cognitivos se pautam pelos racialmente hegemônicos, né? Então a Sueli Carneiro vai falar disso, né? Então, quando a gente está falando dessa continuada indigência cultural e intelectual, inserida nesse processo está a informação, está a biblioteca, como um dispositivo, por vezes ou na maioria das vezes, a serviço dessa permanente indigência, né? Que se manifesta informacionalmente, mas que tem como resultado uma indigência cultural e intelectual. Então, a gente pensar em desigualdade hoje é pensar, né? É pensar nessa estrutura, né? No modo como há um programa mesmo. Há uma programação que vai tocar essa questão. E aí, quando a gente está falando de epistemicídio, o Boaventura Souza Santos, ele é muito perspicaz, por assim dizer, ao assinalar assim, que esse epistemicídio, né, que se vale dessa indigência cultural e intelectual e que se manifesta informacionalmente, né, na não ausência ou na ausência desqualificada de informação, ele vai falar que o epistemicídio que é cometido pelo Norte, ele tem, em muitos contextos do Sul, sido acompanhado de uma espécie de linguicídio, né? E ele vai falar que esse linguicídio faz com que a sociedade, né, ela seja duplamente prejudicada. Primeiro, pela ausência dessa linguagem, né, pela ausência ou pela ausência de reconhecimento dessa linguagem. Às vezes não é a ausência da linguagem estrito sensu, mas é a ausência de um reconhecimento, né? Quer dizer, é a ausência do reconhecimento de outros espaços de saber como espaços também para difusão e produção de conhecimento. Então, a ausência dessa linguagem, ela vai dificultar o reconhecimento, uma espécie assim, vai dificultar mesmo a qualificação daquilo que está acontecendo enquanto tal, né? E vai dificultar também, né, as pessoas, elas não terem palavras, né, ou esse léxico delas ser empobrecido, dificulta que elas possam produzir, né, coisas críticas a respeito da sua vivência cultural, né? Então, cultural, social, né? Então, é algo sério, né? E é um combinado. Não dá pra gente achar que uma coisa tá desvinculada da outra, né? Que não está. E uma coisa que a gente vai perceber também que aí é o Bauman que vai falar um pouco disso. Ele vai falar, né, que nesse contexto que a gente está vivendo, a gente está vivendo um desplugar mesmo, né? Das conexões de informação, conhecimento e sociedade, né? Então ele vai falar que os meios técnicos que a gente tem hoje, né, ou esse apartheid digital que a gente vive hoje, ele vai permitir que a informação viaje independente dos portadores físicos, ou seja, não precisa mais
né, a minha informação vai autonomamente e a minha revelia ela é distribuída socialmente, né, para quem de direito, e essa distribuição de informação ela acaba por dificultar, né, a nossa vida, porque a gente é expropriado ali no nosso consumo imediato, né? Se eu ouço uma música, se eu tenho tais amigos, então eles já vão consolidando perfis informacionais, né? E com base nisso, a indigência tende a aumentar, né? Então a gente está falando aqui dessa indigência informacional que ela vamos dizer assim, ela é produzida, né? E essa produção ela vai envolver, primeiro, né, essa lógica estruturante, mas vai envolver também essa forma tecnológica, né, ou essa forma tecnológica / social, que vai libertar os significantes do controle dos significados, ou seja, a gente já não tem mais controle nem da informação que a gente produz sobre nós mesmos, né? Então, falar de desigualdade é falar disso também, né? Falar do controle, né, do processo de criação e distribuição da informação a respeito da gente, né? Que é bem recente, né? E talvez essa balbúrdia dita no país é exatamente por isso, porque nunca antes no Brasil teve um número tão significativo, não é o ideal, mas é significativo, de pessoas, né, sujeitos sociais, refletindo sobre as suas próprias questões e nos seus próprios termos. Isso faz muita diferença, né? Importante também dentro desse contexto, então vocês notem aqui que eu não estou preocupada necessariamente em ter uma linha de raciocínio que seja linear, né? Assim, né? Mas que eu estou trazendo aqui elementos que integram esse debate e que a gente não pode se furtar a participar, a integrar essa conversa, né? Então, um outro aspecto importante que a gente tem que trazer aqui é a própria ideia de agência, né? Pensar a biblioteconomia e o bibliotecário como um agente, né? Como um ser que vai poder fazer circular fluxos de informações e gerar fluxos de condutas individuais e coletivas que vão levar ou que tem como propósito a transformação da estrutura social. E isso significa o quê? Né? Dentre outras coisas. Significa que a gente pensar no caráter reflexivo, né, das bibliotecas, né, das instituições de informação e dos sujeitos que lá estão, e do papel político, né, que as bibliotecas e os espaços informacionais têm. Mas não é o espaço nele sozinho, né, gente? Eu estou querendo dizer que é uma articulação entre profissionais, tem que ter um projeto mesmo, né? Um projeto de sociedade que é pautado pela informação de qualidade, ou redução dessa indigência informacional no qual em que a gente está mergulhado nesse momento, né? Essa que é a ideia, né? De como é que a gente rompe com a indigência informacional, né? Então essa questão da reflexividade e da política, ela é fundamental também. Uma outra questão, né, que vai atravessar a temática do nosso evento, né, como um todo, mas que atravessa essa discussão aqui falando de desigualdade, é a própria noção de raça, né? O conceito de raça, né? E o modo como ele é usado e abusado de acordo com cada interesse em jogo, né? Então, esse mesmo autor, o Achille Mbembe, ele vai falar de que o conceito raça, ele desde a colonização, ele funciona como um dispositivo econômico, né? Então, o que está em causa aqui eu suporto ou não suporto aquela ou aquela cor de pele, mas o que está em jogo aqui, na base de tudo isso, né, desse arranjo racial, na base disso
botar um dispositivo econômico em funcionamento, né? Que eu já tentei assinalar aí no que a gente falou anteriormente. Então ele vai dizer o seguinte, ó, ele fala assim que longe de ser apenas um significante biológico, né, o conceito de raça, a raça ela reenvia um corpo, ela vai sempre apontar para um corpo que é sem mundo, né, e um corpo que não tem um solo específico, né? Então ele vai colocar essas duas coisas, né? Então antes de tudo, né, a ideia que as pessoas têm da gente como raça e como a raça contingente, vamos dizer assim, é essa ideia de que a gente é um corpo de energia combustível, né? Que a gente é uma espécie de duplo da natureza que pode ser transformado pelo trabalho em estoque ou fundos disponíveis. Então, quer dizer, a gente é uma moeda, né? E há bem pouco tempo atrás a gente era coisa. Agora a gente é uma coisa que pensa e produz conhecimento, né? E, então, quer dizer, na cabeça de alguns a gente continua sendo coisa, né? A tentativa de nos voltar, né? Nos fazer voltar para onde eles imaginam que é o nosso lugar é permanente. Mas tá muito conectado com essa ideia, né? Com essa ideia de que a gente é combustível, estoque ou fundo disponível, né? Então é isso, né? E o Achille vai falar que a colonização ela então funciona como uma excreção daqueles e daquelas que são em muitos aspectos considerados supérfluos, né? Então o Milton Santos vai chamar isso de rugosidade, e ele aqui está falando desses, principalmente esses sujeitos agora que circulam, né? Tentam entrar no país que colonizou. Então ele tenta ser reconhecido na cena da colônia, né? E aí o que a gente vai perceber o tempo inteiro é assim: não, você não é bem-vindo aqui, você não é bem-vindo aqui, você é bem-vindo lá, porque a gente quer te expropriar no seu lugar. A gente agora já não se dá mais nem o trabalho de ir onde vocês estão, a gente explora desde o centro, né? Ou o presumido centro. Agora eu vou trazer aqui alguns aspectos que envolvem o nosso fazer cotidiano, né? Eu tô falando em linhas gerais, mas, por exemplo, a própria forma de organizar a informação, né? Os processos de organização da informação que tem trazido como possibilidade, por exemplo, a permanência, né, dos dispositivos de racialidade e opressão. Quer dizer, eles estão subsumidos nos nossos próprios instrumentos de organização da informação e do conhecimento. Quer dizer, a gente assimila as manifestações desses dispositivos e transforma, né? A gente assimila esses discursos produzidos, vamos dizer assim, na Matrix, e a gente gera, a partir desses discursos, a gente gera os nossos dispositivos de organização da informação. Isso significa que a gente também permite, né, com esses dispositivos produzidos e utilizados como norma, a gente permite, né, a circulação, né, a permanente circulação de um conhecimento que não serve para libertar ninguém, né? Então a gente reitera uma certa visão de mundo em detrimento de outros, né? Então exatamente pelo fato da gente a gente não gerar, a gente não está conseguindo gerar, né? E eu penso que um evento como esse tem a força para isso. A gente não está conseguindo produzir um contra-imaginário para essa metafísica dominante, que é a fala da Judith Butler. Ela vai falar disso, né? Quando ela está falando da questão do gênero, mas vale também para o racial, assim, quando e como é que a gente vai produzir esse contra-imaginário. É importante a gente pensar nisso.
uma outra autora que eu gosto muito é a Grada Quilomba, que ela vai falar assim que a gente só pertence quando a gente é ouvido, né? Então ela vai falar disso, né? A gente só pertence quando a gente é ouvido. E ela fala assim que nos últimos tempos, né, a gente for pensar, os sujeitos ditos subalternos, né, no caso nós, né, a gente começou a enunciar verdades desconcertantes, né? Assim, a gente tem enunciado verdades desconcertantes, quer dizer, criar no seio da biblioteconomia brasileira um evento da envergadura desse que está sendo produzido é dizer verdades desconcertantes, é dizer, a biblioteconomia brasileira, mundial, mas a biblioteconomia brasileira é notadamente racista, né? Porque se a gente não tivesse uma sociedade racista e uma área de conhecimento que se organiza enquanto tal, talvez um evento como esse não fosse necessário. Mas esse evento será necessário e bastante outros mais, né? Para que a gente consiga criar um patamar de criticidade, né, entre nós, né? Para a gente não achar que os instrumentos, a técnica, os métodos, né, produzidos no sul, eles vão dar conta, né, produzidos no norte, eles vão dar conta das nossas questões, das nossas especificidades. Então, quando ela chama atenção para isso, eu acho muito importante, né? A gente também ter isso em mente. Então, ela fala assim que a boca é um órgão muito especial, ela simboliza a fala e a enunciação. No âmbito do racismo, a boca torna-se o órgão da opressão por excelência. Ela representa o órgão que os brancos querem e precisam controlar, e, consequentemente, órgão que historicamente tem sido severamente repreendido, né? Então, é disso que se trata, né? Então, por boca aqui vamos entender, né, as possibilidades, né, de fazer circular, né, em alto e bom som, certas verdades desconcertantes que a gente está distribuindo ainda nos espaços da biblioteca, né, de uma forma acrítica também. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente, né, não perder de vista o caráter de dispositivo que a biblioteca tem, né, e para o bem e para o mal entender assim, a capilaridade disso, né? Então acho que é muito oportuno do ponto de vista Foucaultiano mesmo a gente entender, né, essa noção e de que modo que essa ideia nos atravessa, né? Então acho fundamental, né, a gente tentar também se aproximar ainda dessa noção. Outra coisa que eu acho oportuno para pensar em desigualdade contra a indigência informacional, né, assim, de luta contra essa indigência informacional, é a gente também desmistificar o circularmente dado, né? Então, assim, a gente às vezes tem vergonha ou restrição, dificuldade de se colocar criticamente em relação a conceitos, conhecimentos produzidos no âmbito, a sacralizar mesmo, né, atores sociais e determinadas coisas que aprendemos como verdade, né? Então acho que lutar contra a desigualdade também é desmistificar esse secularmente dado, né, até aqui, né? Hoje em dia a gente nota, né, questionamentos sobre os limites, por exemplo, dos sistemas de representação do conhecimento, por exemplo, né, nos processos de desenvolvimento de acervo, como que isso é desequilibrado no âmbito das instituições, né? Então tem um conjunto de coisas que estavam secularmente estabelecidas e que hoje a gente tem coragem, né? Tem havido uma coragem para a gente fazer um enfrentamento internamente, né? Então acho que isso é algo necessário também no âmbito das nossas discussões. Outra coisa que tem acontecido, né, e eu já assinalei aí na fala do Bauman, mas que hoje tecnicamente tem acontecido também
no âmbito das nossas atividades corriqueiras, essa conexão entre coisa, informação e contexto, né? Então em função de uma tecnologia hoje chamada internet das coisas, as informações, inclusive as nossas, elas ganharam uma certa autonomia, né, em relação a nós mesmos, né? Então, por exemplo, hoje em dia intensificou a autonomia entre coisa, informação e contexto. Atualmente, informações e fontes se organizam a partir da governança de informações pessoais, né? E flui em grande medida independente do consentimento dos sujeitos, né? Então, quer dizer, eu tô fazendo, outro dia mesmo eu ia filmar com minha câmera que eu trouxe do Brasil. Eu cheguei aqui, na hora que eu fui ligar a câmera, ela já começou a me perguntar onde que eu tava, se eu ia fazer a interação em inglês, como é que ia ser. Então, quer dizer, o objeto, ele é capaz de informar sobre mim mais do que eu mesmo, assim, mesmo que eu não queira, o objeto que eu sou portador, um celular, né, vários dispositivos que a gente caminha para lá e para cá, ele tem sido capaz, né, de fornecer informação sobre a gente. Isso é gravíssimo, né? Isso é grave, né? E é importante que a gente tome consciência disso. Então, quer dizer, as camadas, né, ou esse projeto, essa luta contra a indigência informacional, ela é um combinado de coisas, né? É projeto político, ela tem uma dimensão tecnológica forte, né? Ela tem uma dimensão de produção de conhecimento crítico forte também, né? Então não tem um plano assim que a gente vai apenas numa direção, mas é uma tomada de consciência sobre o estado de coisas que a gente está vivendo e mergulhado, né? E essa capacidade da gente dar vários passos atrás para poder tentar compreender o que se passa, né? O que está acontecendo mesmo? Como é que a gente sai disso, né? Mais do que a gente se sentir como um sujeito atingido pela informação, a gente pensar que a nossa profissão ela é voltada para uma posição política mesmo. Não dá pra gente achar que a gente é bibliotecário e que isso não tem nada a ver, porque tem, né? Porque a gente está fazendo escolhas o tempo inteiro na nossa ação profissional, né? E isso tem consequência na vida das pessoas, né? Isso tem consequência na vida das pessoas. É importante a gente ter clareza disso. Então, é importante também a gente ter clareza da interseccionalidade existente entre as coisas, né, os fenômenos, né? Esse é um conceito mais ou menos recente, né? Um conceito com cerca de 30 anos, mas que chega e que está sendo fortalecido atualmente, que ele é fundamental para a gente também compreender, né, o nosso estar profissional no mundo e na luta contra a desigualdade e na luta contra a desigualdade racial, que é estruturante de um conjunto de outras desigualdades, né? É exatamente disso que vai se falar, né? Quando a gente está falando da interseccionalidade, a gente está falando que ele é um conceito, é um operador conceitual, né, que nos ajuda na compreensão da sociedade, né? Porque ele vai desvelar as relações de poder a partir de estruturas múltiplas e dinâmicas de opressão que estão presentes historicamente na sociedade, né? E essas estruturas dinâmicas, elas se apoiam, né? Elas se apoiam e sustentam a normatização da violência material e simbólica na sociedade, né? Então é muito importante que a gente tenha clareza, né? Dessa interconexão dos regimes de opressão, né? É fundamental, porque senão a gente imagina que há um só caminho que a gente tem que discutir, né? Então a gente tem que perceber, né, os processos de opressão, né, eles acontecem de forma múltipla, né? E o pior, né, não é múltiplo e dinâmico, né? Quando a gente consegue repertoriar uma forma, outras formas já vieram, né, começam a acontecer também.
Um outro aspecto, né, que tem sido muito importante é a própria ideia de reparação, né? A biblioteca como um espaço de reparação, né, propício para reparação. Em princípio, se começou a falar de reparação taxonômica, né, ou da terminologia que a gente adota, mas essa reparação envolve a heteronormatividade, o sexismo, o colonialismo, o racismo, a marginalização da diferença. Tudo isso está sendo revisto, né, pelo menos do ponto de vista das pesquisas que têm sido desenvolvidas, e essa revisão e essa reparação, ela tem como propósito pensar a discriminação, né? Pensar a discriminação, né? Pensar o racismo como um elemento ali que vai sendo reiterado, né, nas nossas lógicas estruturantes de informação. Então, a ideia de reparo, né, que os autores têm tratado, assim, falar de reparação, né, na luta contra a desigualdade ou pela igualdade, o reparo não se refere à correção desse legado de ações erradas, né? Não tem jeito da gente corrigir para trás, necessariamente, né? Mas os efeitos disso que estão plasmados em certa medida na informação que a gente faz circular, ou no conhecimento que a gente reitera, né, na distribuição de informação que a gente realiza, né? Então, o que está em causa aqui é a verdade, a possibilidade, né, de gerar um conhecimento ou de disponibilizar uma informação que leve a compreensão de outra perspectiva, né, da verdade de um outro lugar, nos permite contestar, negociar e redistribuir e finalmente reparar, né? E finalmente gerar políticas, né, propostas de reparação. Então, aqui, finalmente, né, depois desses pontos dispersos e integrados que eu tentei trazer aqui para vocês, eu acho que sim, coisas que ficam, né, que uma oportunidade de evento como essa deve ensejar, né, para uma continuidade desse debate. Eu acho que é importante a gente pensar que o campo da biblioteconomia ele precisa educar para o protagonismo, né? Precisa educar para o protagonismo significa educar para o protagonismo do profissional mesmo da informação, mas também para o protagonismo das pessoas que interagem com os serviços e os sistemas de informação que nós, de algum modo, estruturamos, né? Tentar introduzir ou ampliar, né? Nem introduzir, mas ampliar essa dimensão reflexiva e política do campo da biblioteconomia, né? Como uma necessidade assim, para ontem, né? Para que a gente possa fazer face a essas lógicas coloniais todas já assinaladas. A importância também desse saber situado, né? Esse saber que não é um saber só distributivo, né? Num fluxo contínuo de distribuição, mas é a gente tentar pensar assim na localização desse saber, né? E nas possibilidades de reflexividade que esse saber situado pode trazer. Então, quando a gente está falando de saber situado, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de compromisso, transformação e engajamento, né? Então, isso que eu estou chamando aí de saber situado. E finalmente eu acho que é importante a gente pensar em constituir coletivos e solidariedades que ampliem a visibilidade da nossa agenda no campo da ciência da informação e pensando a atuação das bibliotecas e dos bibliotecários, né? Então a gente pensar os coletivos e as solidariedades é fundamental, porque uma coisa que eu percebo nessa ampliação, a gente ampliou em número, né? De profissionais. Hoje em dia, assim, eu durante muitos anos eu fui a única professora negra da minha escola, né, da escola onde eu trabalho. Então eu estou há 30 anos lá e durante um bom tempo, né, uns bons 20 anos eu fui a única professora negra lá. Então a gente conseguiu
ampliar em número, né, a nossa presença nos espaços. Mas eu acho que a gente tem que ampliar em solidariedade também, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente fazer uma transformação mais efetiva, né? Então, assim, nós somos poucos e eu acho que, assim, a gente não pode desperdiçar energia. Eu acho que esse evento, ele é bem... traz uma demonstração clara disso. Nós somos poucos e a gente precisa estar junto, né? A gente tem que, vamos dizer assim, afinar as nossas contradições internamente entre nós e a gente conseguir produzir e fazer avançar, né? Que essas contradições que a gente traz, né, de nascença, por assim dizer, ou nutridos no berço nos berços coloniais, que a gente consiga romper com esses princípios coloniais que nos hierarquizam também, sabe? Eu acho que é importante isso. Então, assim, eu termino por pedir, né? Assim, eu deveria ter falado isso antes, mas eu termino assim por pedir a bênção aos meus mais velhos, sabe? As pessoas que vieram antes de mim para o campo da ciência da informação e que permitiram que eu pudesse, de algum modo, perceber que existia pouca gente, existia quase nada, né? E a gente conseguiu avançar um pouco mais. Sendo um ou uns 2, 3, a gente conseguiu avançar um pouco mais. Mas eu acho que é importante também pedir, né, pedir a bênção aos meus mais novos também, no caso vocês, né? Porque eu tô no meio de um caminho, né? Eu me situo no meio de um caminho que muita coisa foi feita antes e eu consegui, né, no diálogo com as outras áreas de conhecimento, eu consegui, né, também, de algum modo, trazer contribuições e eu espero, né, que essa relação afetiva, né, entre nós, né, porque a gente não pode repetir, na minha opinião, são as lógicas coloniais, né, de que sempre nos hierarquizaram, né, e a tentativa é essa, sempre de dizer que a gente é um negro mais maravilhoso que o outro, né? Então acho que se tem algo que eu gostaria de dizer, eu acho que a gente precisa urdir as nossas solidariedades, sabe? O nosso amor, né? Para que a gente consiga efetivamente ter uma construção mais prazerosa, para que a gente tenha uma construção mais efetiva, né? Em face aí dessa indigência informacional no qual a gente está situado. Então, eu acho que vida longa para esse evento, né? Que as produções de hoje, né, de ontem e de hoje, elas tenham sido efetivas, né? E que as parcerias tenham nascido daí, né? Outras parcerias possíveis. Então, desejar vida longa, mas vida longa tramada numa possibilidade de diálogo entre nós, sabe? De solidariedade entre nós. Eu acho que é importante a gente não repetir a lógica colonial entre nós. Eu acho que isso é fundamental, tá? Um grande beijo para vocês, boas energias sempre e contem comigo sempre também. Daqui a pouco estou de volta no Brasil e estamos juntos nessa luta que não é só minha, não é só de vocês, é de um país, né? É de um mundo. Então a gente tem que estabelecer solidariedades para além do nosso lugar de morada. Não é isso? Um abraço para vocês.